Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje analisando esses jogos que interessam diretamente ao esporte na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar a respeito de Ceará e Vasco da Gama, Fluminense e América Mineiro e o jogo da Chapecoense enfrentando o São Paulo na Arena Condá, claro, colocando o Sport Clube do Recife no meio, comparando os jogos que o Sport acabou realizando contra esses concorrentes, jogando fora de casa, né, ou dentro de casa, se for o caso. Então vamos observar aí esses pontos para ver onde é que o Sport pode ter mais esperanças de que esses resultados possam acontecer. Se não 2, mas pelo menos 1 ou 3 resultados, né, que seria a rodada perfeita para o Sport, né, e claro, o Sport conquistando os pontos diante da equipe do Santos, jogando na Ilha do Retiro. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscrevendo no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, bem como também dando like nos nossos vídeos, para que o YouTube propague para outros torcedores que ainda não estão conhecendo o nosso trabalho, ainda estão em busca de uma boa discussão sobre futebol, informações sobre o Sport Clube do Recife. Você vai encontrar aqui no canal do YouTube, bem como também em todas as outras redes sociais do Eu Pratico Esporte. E claro, não deixando de acessar o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, a gente traz aí essas 3 partidas que interessam ao esporte neste final de semana de muito futebol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Sport precisa vencer o Santos e torcer por uma combinação de resultados para se sagrar, digamos, classificado, né? Mas não classificado, não é fase classificatória, é uma fase de rodadas, é um campeonato de um tiro muito longo e que o Sport precisa aí desses resultados extra para se manter na elite do futebol brasileiro. Então vamos lá, observando essa partida entre Ceará e Vasco da Gama, observamos que o Ceará já conquistou o seu grande objetivo na temporada, que era a permanência na primeira divisão. Inclusive, para quem vem acompanhando as redes sociais do Ceará Sporting Clube, dá para perceber que o objetivo do clube agora é colocar a cereja no bolo da temporada 2018. E foi muito boa, diga-se de passagem. Uma temporada regular, com a chegada do técnico Lisca, o equilíbrio técnico-tático que a equipe adquiriu, essa sintonia com a torcida, fez com que o Ceará hoje, com uma rodada de antecedência, esteja adquirido na primeira divisão, na próxima elite do futebol brasileiro. Então, com isso, o objetivo agora é chegar na Copa Sul-Americana. E o Ceará só chega na Copa Sul-Americana se bater o Vasco da Gama. Inclusive, para quem observou, muitos ingressos já foram vendidos para essa partida. Teremos uma Arena Castelão lotada e isso pode intimidar um Vasco da Gama que nos últimos jogos conquistou os 3 pontos diante do São Paulo, acabou perdendo para o Palmeiras no jogo que levou o Palmeiras a sagrar-se campeão brasileiro, mas agora a história é outra. E seria bem pior, né, se a equipe do Ceará dependesse dos pontos dessa partida contra o Vasco e não tivesse conquistado aquele pontinho jogando na Arena da Baixada. A equipe do Vasco iria pressionado, o Ceará também iria pressionado e com chances de descenso, só que esse ponto acabou livrando a barra do Ceará e o Vasco tem essa obrigação de buscar pelo menos um ponto para se safar do rebaixamento, já que o Vasco aí tem 42 pontos e 10 vitórias, vale sempre ressaltar as vitórias, porque uma derrota do Vasco e o Sport vencendo, o Sport fica com 42 pontos, mas com 11 vitórias. Levando em conta os critérios de desempate, a equipe do Sport ultrapassaria a equipe do Vasco na tábua de classificação da Série A. Então só a vitória da equipe cearense interessa nesse confronto. Nada de empate, nada de derrota da equipe do Ceará. O Ceará tem de vencer. É um resultado, temos que buscar o bom resultado da equipe do Nordeste, né? Torcer para que o Ceará consiga mesmo essa vaga na Copa Sul-Americana. Hoje está na 13ª colocação e essa vitória daria aí esse passo gigante para a equipe do Ceará mostrar na sua marca aí na Copa Sul-Americana e também de cara seria interessantíssimo para o esporte. Observando o outro confronto, observando Fluminense e América Mineiro, é um jogo que
de duas equipes que até então estão ameaçadas de rebaixamento, o Fluminense com chances remotas de queda e o América dentro da zona do rebaixamento com 40 pontos. Então o empate nessa partida interessa ao Sport, né? Diferentemente do outro confronto onde o Vasco tem de perder, o empate do América contra o Fluminense já serve. Se bem que o América Mineiro não tem um bom retrospecto jogando como visitante e enfrenta um Fluminense que há 672 minutos não sabe o que é marcar um gol. Tem essa dificuldade, a equipe do Fluminense vem aí de seguidas partidas sem balançar as redes e por isso não à toa está aí nessa parte de baixo e com mais 3, 4 ou até mesmo 5 rodadas o Fluminense lutaria contra o rebaixamento, que eu não sei se teria desta vez STJD ou interferências externas para salvar o Fluminense, porque o futebol que a equipe do Tricolor Carioca está apresentando é um futebol ruim, é um futebol deficitário e os gols eles falam por si só. Então, nesta semana, o Fluminense tem 2 confrontos que interessam bastante a sua vida nessa temporada. Primeiro é o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, né? Jogo desta quarta-feira, onde a equipe do Fluminense tem aí esse desafio pela Copa Sul-Americana, já perdeu o jogo de ida por 2-0 e tem aí o objetivo de, quem sabe, reverter esse placar. E no domingo, o jogo contra o América Mineiro, jogo que acontece no Maracanã. Lembrar que essa partida tem uma dúvida, juntamente com a partida do Flamengo, mas a CBF acatou por deixar o jogo do Fluminense no Maracanã e o jogo do Flamengo será no sábado, no mesmo Maracanã, às 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Recife. Até mesmo para deixar todas as partidas que interessam nessa parte de baixo da classificação no mesmo dia e no mesmo horário. Então, boa sorte para o Fluminense nesses 2 jogos. Acredito que no jogo desta quarta o Fluminense não vai ter aí tanta sorte. É um Atlético Paranaense que vem jogando muito bem na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o adversário é bem mais suscetível para que o Tricolor Carioca consiga um bom resultado. Eu acredito que o Fluminense pode sim fazer sua parte diante do América e ele tem de fazer sua parte, até porque ainda corre riscos de cair para uma segunda divisão. E no último jogo, Chapecoense e São Paulo. As 2 equipes que até então têm objetivos distintos na tabela. A gente observa que a Chapecoense tem 41 pontos, é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento hoje. E para o Sport não é interessante que a Chapecoense vença essa partida. O empate, assim como no caso do América Mineiro, também é interessante que aconteça, para que a equipe da Chapecoense chegue aos 42 pontos, mas estacione nas 10 vitórias. O grande trunfo do Sport Clube do Recife nessa reta final é esse. É que todas as equipes concorrentes diretas que cheguem a 42 pontos, não ultrapassando essa marca, elas não poderão atingir as 11 vitórias do Sport, até porque o saldo de gols da equipe rubro-negra não é proveitoso. Mas em relação ao número de vitórias, que é o primeiro critério, o Sport tem essa vantagem de vencer o Santos em casa e, consequentemente, passar essas equipes que têm a mesma pontuação e chegar numa 15ª, 16ª colocação, que nesse momento pouco importa a colocação que o Sport deve terminar fora da zona do rebaixamento. O importante é terminar fora do Z4, independente de qualquer posto. Então, nesse momento, interessa para o Sport o empate ou a vitória do São Paulo, né? Todas aquelas chances perdidas no Morumbi na última segunda-feira, o Sport consiga ter aí a sorte de que o São Paulo acerte o pé nessa partida, né? De que um Diego Souza bem mais ativo, um Nenê mais ativo, um São Paulo para frente em busca dessa 4ª vaga na fase de grupos da Libertadores, né? Já que temos aí 3 equipes definidas para a fase, né, já de grupos, a fase que define aí as equipes que não precisarão passar pela preliminar. No caso, Palmeiras, Internacional e Flamengo, não necessariamente nessa ordem, e o São Paulo, juntamente com o Grêmio, decidem quem chegará à fase seguinte, no caso, a 4ª vaga, e não precisando passar por os 2 jogos preliminares contra equipes de outros países. É interessante, né, que a equipe rubro-negra torça para o São Paulo faça a sua parte, né, e a Chapecoense não pode vencer o jogo. Observando os últimos jogos da Chapecoense, com exceção do Sport, jogando na Arena Condá, a equipe da Chapecoense vem tendo dificuldades. A gente sabe que é uma equipe bem armada pelo Claudinei Oliveira, mas também do outro lado tem uma equipe
de muita qualidade, um São Paulo com poderio técnico, um São Paulo que necessita da quarta vaga, um São Paulo que contra o Sport escorregou e que não quer novamente escorregar na classificação, né? Observando que o Grêmio joga em casa contra um Corinthians e que pode muito bem vencendo o jogo, até pelos critérios de desempate, mesmo as equipes terminando empatadas em pontos, a equipe do Grêmio avança para esse quarto lugar, né? Que evita essa fase preliminar da Libertadores. Então, com isso, a vitória ou o empate serve para a equipe do Sport. Então, esses 3 jogos decidem a vida do rubro-negro pernambucano na primeira divisão. Além, claro, de sua vitória diante do Peixe. E desses 3 jogos, 2 eles já são suficientes para que o Sport possa, né, ficar na primeira divisão mais um ano, né, mais um ano de luta na última rodada. E uma coincidência, já que torcedores gostam muito de coincidências, adversários alvinegros que o Sport sempre enfrentou na última rodada: Figueirense em 2016, Corinthians em 2017 e o Santos agora em 2018. Adversários que até então chegaram para a última rodada sem tantas pretensões na classificação. Figueirense à época já estava rebaixado, o Corinthians campeão brasileiro e agora o Santos, que nem chega na Libertadores e nem tem chances de rebaixamento. Santos já está com a vaga garantida na próxima edição da Copa Sul-Americana. Então, são coincidências, jogos que acontecem na Ilha do Retiro, né? Outra coincidência, né? O Sport jogou todas essas partidas jogando no Adelmar da Costa Carvalho. E tem aí mais uma vez essa decisão, né, com a presença do seu torcedor. Esperamos que o Sport faça uma boa partida, consiga sua vitória, porque a margem de probabilidade de permanência do Sport, ao meu ver, ela é muito grande. Até mesmo por conta desses resultados. Não vejo um Fluminense escorregando em casa frente ao América Mineiro. Se observarmos aí esses últimos jogos do Fluminense contra adversários diretos, o Fluminense só perdeu para o Vasco no Clássico. Mas contra o Ceará foi 0-0, contra a equipe do Sport o mesmo placar. A equipe do São Paulo não vejo escorregando nesse jogo contra a Chapecoense, se bem que é um jogo, digamos, mais complicado de se acontecer. No caso assim, eu vejo o São Paulo com riscos de sair derrotado de campo do que propriamente conseguir um empate ou até mesmo uma vitória em Chapecó, por tudo aquilo que a equipe vem apresentando nas últimas rodadas. E levando em conta o jogo do Ceará contra o Vasco, para mim é um jogo que o Sport pode adquirir mais esperanças, né, de que o resultado seja benéfico para ele no fim das contas, porque a equipe do Ceará vem para a vitória, vem por uma vaga na Copa Sul-Americana, e isso é muito interessante para as pretensões que o Sport possui neste último jogo da temporada 2018. Então é isso, torcedor. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, e voltamos a qualquer momento com mais um vídeo, mais uma discussão aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho!